Olá pessoal, mais aqui uma aula vídeo para apresentar para vocês sobre três descritores que a gente precisa conversar sobre eles agora nesse segundo período e que vão lhes ajudar nessa nossa conversa, nesse nosso diálogo, nesse nosso papo, nessa aula, a resolver problemas que estão desafiando aí algumas questões dos PAES. São escritores dos PAES que fazem parte das nossas aulas, tá bom? Então eu vou falar dos escritores 24, 51 e 72. Fiquem atentos, qualquer coisa estamos à disposição para tirar alguma dúvida pelo WhatsApp ou em outra plataforma, tá ok? Fiquem atentos, posteriormente lançaremos algumas atividades desses conteúdos, desses assuntos, tá bom? Então fiquem atentos ao que nós vamos fazer, ok? Bom, primeiramente vamos analisar o descritor 24. Quer dizer, o descritor 24, a numeração dos descritores do SPAES, significa fatorar e simplificar expressões algébricas. O que são isso? É um calo no sapato de alguns, né? Porque aqui nós vamos utilizar variáveis, números e operações, soma, subtração, multiplicação, divisão. E o objetivo aqui da fatoração de uma expressão algébrica é simplificar os cálculos, é tornar a expressão menor, juntar os termos que são semelhantes, ou fatorar significa colocar produtos multiplicando um pelo outro, de termos que se assemelham, tá certo? Então, o objetivo é fazer isso, é diminuir o tamanho da expressão. E aí nós vamos utilizar algumas operações, e as mais utilizadas é a operação multiplicação, a divisão, ou as duas ao mesmo tempo. Pode ser que aconteça de você ter a multiplicação e a divisão no tempo, um numerador e um denominador. Está multiplicando dois termos em cima e dividindo por um termo embaixo, então pode acontecer as duas ao mesmo tempo. E o que elas vão multiplicar? Vão multiplicar fatores, chamados termos fatorados, que são os fatores do primeiro grau. São expressões de dois termos, que é a ideia que é o objetivo da fatoração, tornar as expressões fatoráveis em dois termos, tá bom? Vou fazer alguns exemplos aqui para vocês darem uma olhada. Exemplo 1. Você tem uma expressão do tipo AB menos AC. Como é que a gente fatora isso? A gente percebe que esse tipo de expressão algébrica tem um termo que se repete em cada parcela. Você percebe aí que o A é o elemento que se repete na parcela, né? Então o que você vai fazer? Você vai tirar o A dessas duas parcelas. Dessa primeira parcela tira o A, da segunda parcela tira o A. Tira o A significa evidenciar, colocar ele fora. Ele vai ficar multiplicando as parcelas dentro de um parêntese que nós vamos chamar aí de fator. Agora vai aparecer um fator, que é as duas parcelas juntas, separadas apenas pela operação. Então, por exemplo, quando tu bota o A fora da parcela AB, fica o A aqui fora, fica só na primeira parcela B. Quando bota o A fora na segunda parcela, fica só o termo C. Então, o que foi que aconteceu? O A que multiplica o termo fatorado, que é B menos C. Então, essa é a expressão mais simples dessa expressão algébrica AB menos AC. Ok? No exemplo 2, você pode olhar que nós temos uma expressão um pouco maior em relação a potências, né? A elevado a 3 menos 4A elevado a 2. Aí você percebe, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que colocar em evidência um termo que esteja repetindo-se nas duas parcelas. Bom, quem é que eu posso evidenciar? O A ao cubo, ele aparece aqui, mas não aparece aqui, ó, a segunda. Mas se eu tirar A ao quadrado, que aparece aqui, é possível tirar A ao quadrado de A ao cubo. Então, você fatora tirando o A ao quadrado. Vê o termo de menor expoente, que é possível tirar de ambas as parcelas. Então, se eu tirar A ao quadrado e deixar fora, abro o parênteses. Então, quando eu pego A ao cubo, que eu tiro A ao quadrado, só fica A elevado a 1. É como se fosse uma divisão. A3 dividido por A2, fica A1. Então, eu tinha A ao cubo, e aqui eu tenho A ao quadrado vezes o A, que está sozinho.
E quando eu coloquei o a ao quadrado nessa parcela fora, ficou só o 4. Sério? Então está aqui os dois termos agora. A ao quadrado vezes a menos 4. Então, mais uma vez, eu estou evidenciando o termo semelhante. Ok? E o exemplo 3, que é ao mesmo tempo uma fatoração que a gente vai fazer no numerador e no denominador se repetir para poder possivelmente cancelamentos, né? Observar cancelamentos, ok? Então, por exemplo, a ao quadrado menos 4a, eu coloco um a evidência, tiro um a porque é o menor expoente, vai conseguir tirar o a, não pode tirar a ao quadrado porque aqui não tem, na segunda parcela. Quando eu boto a em evidência, fica a menos 4, a ao quadrado, tirei um a em evidência, ficou só um a. 4a, quando eu tirei o a em evidência, ficou só o 4, então, a menos 4. E embaixo eu percebo que esse a menos 4 também aparece. O que vai acontecer com a menos 4 no numerador e a menos 4 no denominador? São dois termos semelhantes que se cancelam. E o que sobra é simplesmente o a. Então, o fator mais simples dessa expressão algébrica é a. Você está vendo aí 3 exemplos que podem nos ajudar. Por exemplo, vamos agora para o primeiro probleminha que diz respeito a isso. Que a gente pode, qual a forma mais simplificada da expressão algébrica 2x ao quadrado mais 5x menos 3x ao quadrado? Expressão que tem uma única variável, x. Alguns termos ao quadrado, alguns termos de expoente 1. Vamos ver o que a gente pode fazer. Primeiro, resolvemos a potência 2x ao quadrado. Está vendo aqui, ó? Esse termo aqui não está resolvido. Tem 2x dentro do parênteses ao quadrado fora. Todo mundo que está dentro do parênteses vai elevar ao quadrado. Então, o que é 2x ao quadrado? É 2 ao quadrado que dá 4. E x ao quadrado, repete x ao quadrado. Esse termo resolvido, o primeiro termo equivale a 4x ao quadrado. Associamos em segundo momento os termos semelhantes da expressão. Pega a expressão todinha agora, substitui 2x ao quadrado por 4x ao quadrado, mais 5x menos 3x ao quadrado. Agora tu olha para a expressão toda e vê o que é termo semelhante. Termos que têm as mesmas características, mesmos elementos. Aqui é 4x2 e aqui é menos 3x2. Esse cara pode se juntar com esse. 4x2 menos 3x2 equivale a 1x2. 4 menos 3 dá 1. E o termo 5x, que não é potência ao quadrado, repete. Ele não pode se juntar com esse. X ao quadrado mais 5x. Então, o que nós temos aí é o que? É uma expressão que tem x ao quadrado mais 5x. Qual é a forma mais simples de fazer isso aqui? Bom, colocar o x em evidência. Evidenciar o x é o termo comum. Eu posso tirar um x dessa parcela, fica só o 5. E posso tirar um x dessa parcela, que vai ficar só um x. Aqui x vezes x é x ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer aqui é isolar o termo que se repete nas parcelas, que é o x. Quando a gente isola o x, fica assim, ó. X fora da parcela vezes. Quando tu bota um x fora dessa primeira parcela, ela fica só com o x, que é x vezes x é x ao quadrado. Quando tu bota o x fora da segunda parcela, fica só o 5. Então, tu evidenciou o x, ficou x vezes x mais 5. Essa é a expressão mais simples que pode dar dessa expressão maior que nós tínhamos aqui no início. Tá vendo? 2x ao quadrado mais 5x menos 3x ao quadrado. A forma mais simples é x vezes x mais 5. É o modelo que nós utilizamos para simplificar expressões algébricas, utilizando fatoração. Ok? Espero que eu tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, a gente pode tirar de outra forma. Vamos para a próxima. Bom, o segundo é o descritor 51, resolver problemas usando as propriedades dos polígonos. Polígonos são o quê? São figuras formadas por vários lados, né? Esse poli quer dizer vários e gonos quer dizer lados. Então o que vamos estudar nesse descritor? Nós vamos ver em algum momento a soma dos ângulos internos, o número de diagonais, se for o caso, e o cálculo do ângulo interno de polígonos regulares, esses polígonos que a gente está falando aqui, bom? Então, um polígono é dito regular quando ele possui 3 características. Gravem aí as 3 características de um polígono regular. Primeiro, ele é convexo. Quando ele é convexo, ele não tem bordas de entrada. Ele é todo formado por segmentos que se ligam um ao outro.
certo? Ele não pode ter vazões, não pode ser aberto, ele é todo convexo, significa que ele consegue você consegue caminhar nele sem que eu saia desse polígono. 2. Todos os seus lados possuem a mesma medida. Daí a palavra regular. Se eu digo polígono regular, a palavra regular quer dizer que eles têm a mesma medida, os lados têm a mesma medida, certo? E terceiro, que todos os seus ângulos são congruentes, que quer dizer ângulos congruentes, mesma coisa. Lados iguais, ângulos congruentes, ângulos com a mesma medida. Os ângulos internos têm a mesma medida, ok? Então essa é a característica de um polígono regular. Bom, está aqui um polígono regular. Tá vendo o exemplo dele aqui, ó? Nessa figura. Você tem aqui um polígono com quantos lados? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos aqui 9 lados. É o chamado eneágono. Tem todos os mesmos lados, 2 centímetros. Todos os lados medem 2 centímetros. E os ângulos internos? Todos eles medem 140 graus. A gente vai já saber como é que a gente pode calcular a medida de um ângulo interno de um eneágono, usando uma fórmulazinha. Então, que é um eneágono, né? Tem 9 lados. Se n é o número de lados de um polígono regular, então o que a gente vai fazer? Primeiro, a soma dos ângulos internos é dada por essa fórmula. N é o número de lados. Se você quiser calcular a soma dos ângulos internos, basta fazer n menos 2 vezes 180. Ora, se você quiser saber do eneágono que tem 9 lados, n menos 9 dá 7, 7 vezes 180, vai dar essa somatório de tudo isso aqui, ó. 7 vezes 180, vai dar o somatório desses 9 vezes 140, é a mesma coisa. É só substituir o valor de n. A medida do lado, por exemplo, é só você pegar essa soma que você encontrou, 7 vezes 180 e dividir pela quantidade que é 9. Aí você tem a medida do ângulo, que vai ser exatamente 140, no caso aqui. É só dividir a soma dos lados, que você encontrou no primeiro termo, pelo total de lados para ter a medida do lado. Certo? A medida do lado. É só dividir a soma dos lados e dividir pelo total. Aqui é o chamado perímetro. A soma dos lados aqui não é essa mesma aqui não. Aqui é a soma dos ângulos. A soma dos lados é perímetro. Tu pega o perímetro de todos os lados, 2 mais 2 mais 2, 9 vezes 2, 18. Dividido por 9 dá 2. É a medida do lado. Tá vendo? Por isso que dá 2. Medida do ângulo interno. Pronto, agora sim. Medida do ângulo interno. Cada ângulozinho desse é exatamente a soma de todos os ângulos dividido pelo total, que são 9 no caso aqui. Medida do ângulo interno desse, como eu vou saber, pego o SI, que é a soma dos ângulos internos, e divide pelo total de ângulos, que é 9. Ok? Então vamos lá para um exemplo. A medida do lado de um hexágono regular, cujo perímetro mede 120 metros. Hexágono. Hexágono quer dizer que ele tem o quê? 6 lados regulares, né? Então, o N aí, no caso, é igual a 6. O hexágono possui 6 lados congruentes. Então, N igual a 6. Hexágono, 6 lados. Certo? Então, pela aquela formulazinha, e a soma dos lados dividido por N, que é o total, é a medida do lado, de como é que você calcula o lado. Mas ele disse, onde é que está a soma dos lados? Ele disse que é o perímetro na questão. O perímetro mede 120 metros. O perímetro é a soma de todos os lados do hexágono, né? Então você pega esse perímetro, 120, e divide pelo total de lados, que é 6, para ter a medida do lado. Então, o que você tem? 120 dividido por 6 dá 20. 20 é a medida do lado do hexágono regular, cujo perímetro mede 120 metros. Ok? Assim, cada lado do hexágono mede 20 metros. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Qualquer dúvida a gente está à disposição. Fique atento para esses exemplos aí para a gente resolver algum probleminha que utilize perímetro de polígonos regulares. É muito utilizado nesses problemas, principalmente o perímetro e a soma dos ângulos internos, para calcular a medida do ângulo. Certo? E vamos para o terceiro e último descritor que nós vamos falar nesse bloco, que é calcular o volume de prismas.
pirâmides, cilindros e cones em situação problema. Na verdade aqui é calcular o volume de sólido geométrico. A gente chama isso de volume do sólido geométrico. Nós já fizemos alguma questão desse tipo em sala. Então vejam que o volume de um sólido geométrico é a medida da região do espaço limitado pela sua superfície, ou seja, é a região interna, o que ele consegue conter dentro dessa região limitada pela superfície. É o volume do sólido, né? Tá aqui alguns exemplos de sólidos geométricos. Os principais são esses aqui, ó. Nós temos os corpos prismáticos, que são aqueles formados por segmentos, arestas, vértices e faces, né? Que são os elementos de Euclides, certo? Então, por exemplo, o cubo, a pirâmide, seja ela hexagonal, a base é um hexágono, seja a pirâmide triangular, o paralelepípedo, a pirâmide quadrangular, que a base é um quadrado, ou o prisma triangular, esses são chamados de elementos prismáticos. São corpos prismáticos, formados por segmentos, vértices e arestas. Vértices, arestas e faces são os elementos dos corpos prismáticos. Os outros corpos que não são prismáticos são chamados de corpos redondos, como que eles, ó, cilindro, cone e esfera. Tá vendo? Cilindro, cone e esfera são corpos arredondados, né? Não existem segmentos formando os lados ou a base desses corpos, eles são arredondados, chamados corpos redondos, tá bom? Mas todos eles apresentam volume em sua superfície interna, limitado pela superfície externa. Então, por exemplo, que nós temos aqui, por exemplo, que o volume, no geral, todos eles, é a área da base da figura multiplicada pela altura, sempre. Cilindro, a área da base, que é um círculo, πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro, cilindro reto. Cone, a área da base, vezes a altura, no caso do cone, é um caso especial. Só o cone e a pirâmide são dois casos especiais, que a fórmula não é bem essa. É essa mais um pouco. Por exemplo, no caso em que os corpos são limitados por um ponto. Quem é que é limitado aqui por um ponto? Superiormente. Aqui é o cone, um ponto, ó. O cubo não. A pirâmide é um ponto. Pirâmide é um ponto. Um momento. A pirâmide é um ponto, limitada por um ponto. A esfera não tem ponto. O paralelepípedo não é limitado por um ponto. A outra pirâmide que é limitada por um ponto. E aqui o prisma triangular não é limitado por um ponto. É limitado por um segmento, por uma face aqui, que é um triângulo. Então, os únicos que têm pontos limitados por um ponto é o cone e a pirâmide. O volume desses dois, o volume é a área da base, que é um círculo no cone. A área da base aqui no caso é um hexágono, aqui no caso é um triângulo. A área da base vezes a altura dividida por 3. Só divide por 3 aqueles que têm pontas, que são chamados pontiagudos, são formados limitados por uma ponta, no caso aqui o cone e a pirâmide. Só eles é que a área da base vezes a altura sobre 3. Diferencia os demais, é área da base vezes a altura. Ok? Entendido? Qualquer dúvida? Estamos à disposição. Vamos ver aqui um exemplo. Qual a medida do volume de um paralelepípedo cujas dimensões são 5, 7 e 10? 3 dimensões. O paralelepípedo reto, retângulo, como é chamado, ele apresenta exatamente comprimento, largura e altura. São as 3 dimensões. Você pode definir aqui 5, 7 e 10. Depende de como você queira formar. Então, imagine que você tem aí um paralelepípedo, que é uma caixa, formato de uma caixa, comprimento x, largura y e altura c. Você pode chamar um de 5, 7, 10 ou 10, 7, 5. A ordem não altera. Certo? Se eu disser que x é 10, comprimento, y5 é a largura, z7 é a altura, então 10, 5 e 7 são as dimensões do paralelepípedo. Como é que calcula o volume do paralelepípedo? É só olhar. A base aqui, ó, é a área da base vezes a altura. Mas a base aqui é um retângulo. É base vezes a altura.
Área de retângulo, comprimento do retângulo vezes a largura do retângulo, vai ficar x vezes y. X vezes y. Mas no volume tu vai pegar essa área e multiplicar pela altura. Vai ficar x vezes y, que é a área da base, vezes a altura z. Aí vai ficar exatamente com x vezes y vezes z. Por isso que nós dizemos que o volume de um paralelepípedo é o produto das três dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Basta multiplicar as três. 10 vezes 5 vezes 7. Como nós fizemos aqui, 350 metros cúbicos. Essa é a solução do volume desse paralelepípedo. Comprimento vezes largura da área da base, multiplicado pela altura, vai dar o volume. Comprimento vezes largura vezes altura. O volume é x vezes y vezes z, ou comprimento vezes largura vezes altura. Grava isso, que é um dos problemas mais simples de volume, é o volume do paralelepípedo. No caso, quando é um cubo, essas dimensões são todas iguais. Mas aqui nós temos um paralelepípedo reto retangular. Comprimento, largura e altura bem definidos, tá bom? Então a ideia é esta. A ideia é que a gente consiga formar essas estruturas para poder a gente resolver esses problemas, ok? No mais, eu desejo a vocês muita felicidade, obrigado pela atenção, Deus abençoe, permaneçam em casa, eu sou o terceirão, sua aprovação é o nosso lema, né? E bons estudos, estudem bastante, aproveitem o momento, fiquem em casa e tirem suas dúvidas. Quando a gente tiver enviar as questões para vocês, podem ficar à vontade para tirar suas dúvidas, estaremos à disposição. Ok? Deus abençoe a todos e que a gente permaneça firme até o próximo encontro. Um abraço, tchau.